E temos bomba aí do Lula, que deixou em pânico os bolsonaristas graúdos aí, que são aqueles bilionários que financiaram o golpe de Estado, os bilionários do agronegócio. Não estou falando de agricultores e agricultura familiar, essas coisas. Quando eu falo agro, é aquele agro bilionário. Estão em pânico. E a Rede Globo, vamos lembrar, um dos maiores patrocinadores da Rede Globo são o agro. Se você assiste a Rede Globo, eu espero que não, mas se você assiste, a cada comercial, em qualquer horário do dia, você tem lá o agro é tech, o agro é pop. O agro é tech, o agro é pop. Eu lembro quando a minha esposa começou a falar português, um pouquinho de português, lá para 2017, ela falava, Thiago, o que é agrotech? O que é agro aí que tem tanta propaganda na Globo? E eu expliquei para ela que, olha, o agro, assim como bancos e tal, mas o agro aí é um consórcio, várias empresas, eles patrocinam a Globo, eles pagam acima do valor de mercado por esse comercial, porque aí a Globo defende os interesses deles. Quando eles precisam de alguma coisa, a Globo sempre vai defendê-los. Aí ela entendeu, entendi. E aí, toda hora, o agro é tech, o agro é pop. Por isso a Globo os defende. E o que aconteceu? O Lula soltou uma bomba aí na quinta-feira à noite, e aí foi o desenrolar disso nos dias seguintes, que foi, o Lula cortou 4,5 bilhões do Plano Safra. O que é Plano Safra, Thiago? O Plano Safra é um plano aí não só de subsídios, mas também de dinheiro público direto para os bilionários do agro, porque, segundo aí a justificativa deles e do Congresso Nacional que aprovou aí essa mamata, que é a maior mamata da história, eles precisam de dinheiro para financiar a safra deles, porque, olha, eles são o motor que movem o Brasil, eles é quem são aí a base da economia do Brasil, eles geram milhões de empregos e eles alimentam o Brasil. Pois bem, o fato é que o Plano Safra, na maioria, vai para produtores bilionários. Na maioria não, vai quase todo para produtores bilionários que plantam soja. Você come soja? Exceto aí óleo de soja, acho difícil que você coma soja. Eu não como. Soja é para alimentar gado, alimentar porcos e tal. E a grande maioria da soja que eles produzem é para exportar. E quando eles produzem outros alimentos, o que a gente vê são vídeos aí deles jogando alimentos fora e escondendo parte da safra deles para aumentar os preços. Vamos lembrar, logo no começo do governo Lula, e o Lula devia começar a fazer isso de novo, viu? O Lula falou, olha, eu vou aí sugerir que a gente comece a importar arroz sem imposto. Vou zerar o imposto para importação de arroz, que arroz está muito caro. O agro não está produzindo arroz, diz que não teve produção, então vamos importar, porque eu não vou deixar o arroz ficar caro no meu governo, não. Do nada, apareceram milhares de toneladas de arroz que estavam escondidos. E aí o agro tinha arroz. Então ele estava escondendo para aumentar o preço para vender. Arroz é não perecível? Vende esse arroz daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, vende depois. Esconde. Para quê? Ou joga fora para o preço aumentar, para a gente vender menos arroz por mais preço. E a população que se dane pagando para dar lucro para esses caras. Alguns falam, mas pô, o arroz é deles. Só que tem um negócio, eles fazem isso com subsídio. Então a gente que está pagando a safra deles. E por que eles fazem isso? Para aumentar o preço, para a gente pagar mais ainda para eles? Se você não sabe, são 500 bilhões de reais de plano safra só em 2 anos, 2024 e 2025. É muita grana. 500 bilhões de reais, uma continha simples para você, quer dizer que cada brasileiro vivo está pagando 2.200 reais para o agro. Você, eu, se você tiver um bebê na sua família, ele também, todos os brasileiros estão pagando 2.200 reais para o agro. Somos 220 milhões de habitantes, vezes 2,20, daí mais ou menos 500 bilhões. 2.200 reais saindo do seu bolso, direto para o bolso desses empresários bilionários, que agora foi comprovado pela Procuradoria-Geral da República e pelos depoimentos aí do Tenente Coronel Cid. Eu até mostrei o trecho aqui outro dia, que ele diz assim, olha, ele recebe uma mensagem que diz assim, olha, quem deu a carne está perguntando se vai ter o churrasco. E o Alexandre de Moraes pergunta para o Cid, peraí, carne, a gente já entendeu que carne é quem deu o dinheiro, churrasco é golpe de Estado. O Cid diz, quem financiou o golpe estava perguntando se ia ter golpe, eles estavam pressionando para dar o golpe. Era os empresários bilionários do agro, aqueles que fazem propaganda na Globo de agro é tech ou agro é pop. Aí aconteceu uma coisa curiosíssima depois desse anúncio bombástico do governo Lula. E olha, o Lula cortou 4,5 bilhões. 4,5 bilhões é menos de 1% do plano safra desses 2 anos, tá? Não é muito. Mas pro agro é muito. 4 bilhões é grande. O que aconteceu? Esse pessoal, MBL, bolsonaristas, que defendem menos Estado, mercado livre, meritocracia, começaram a criticar o Lula. A falar que não pode
que o Lula está sendo malvado com o agro, que o Lula está aí boicotando, que isso vai ser ruim para o Brasil. Peraí, mas eles não defendem menos o Estado? O que eles estão defendendo? Que o Estado dê 4 bilhões e meio para empresário bilionário. Eles falam, que coisa, que coisa. Eu falei no meu Twitter, eu falei, qualquer jornalista que se diz progressista ou de esquerda, que defender o agro e defender essas medidas aí de ir bilhões para empresário já bilionário do agro, não apenas desconfie, bloqueie, que você já sabe que esse pessoal aí é traidor, que esse pessoal aí tem ligações bem sujas. Outra coisa, agricultura familiar. O Lula não cortou um centavo da agricultura familiar, cortou só dos bilionários. Aí sabe o que aconteceu? A Globo, que estava defendendo o corte de gastos, foi contra. Falou que isso é ruim, que é péssimo para o Brasil. Peraí, mas não estavam defendendo que o Lula cortasse gastos? Aí o Lula anuncia 4 bilhões e meio cortados e a Globo fala que é ruim. Teve colunista da Globo que falou que era um desastre para a economia do Brasil. Como assim? Mas agora entendi. A Globo quer que o Lula corte gastos do Bolsa Família, do BPC, do FGTS, da saúde, da educação, do transporte, da moradia. Enfim, gastos que vão para nós. Cortar dos empresários bilionários do o agro é tech, o agro é pop, aí não pode cortar um centavo deles. Não pode. Lembrando, esses empresários já têm um lucro bilionário, eles nem precisam de dinheiro público. O dinheiro público é só para aumentar o lucro desses caras, tá? Para que eles possam ficar sobrando dinheiro, para que eles possam financiar golpe de Estado quando eles querem, para que eles possam pagar para a Globo muito acima. Se um comercial custa, por exemplo, olha, 30 segundos aqui custam 100 mil, esses caras pagam 2, 3 milhões. Tá? Eles pagam muito, é 20, 30 vezes acima do valor de mercado. Porque aí eles têm ali aquele veículo de comunicação sob as garras deles. E eles já são amigos dos donos aí da Globo faz décadas, então eles estão fazendo esse tipo de negócio faz muito tempo. Que é desinformar a população, é manipular a população. Por isso que a Globo está aí com 2 projetos que são claríssimos nos últimos dias. A Globo tem 2 objetivos. O primeiro, a Globo está tentando, usando todo tipo de fontes em off, fontes do governo, aliados de Lula, teve reunião de fulano com cicrano, colocaram até o nome do Zé Dirceu no meio, tentando dizer que, olha, é melhor para a esquerda se o Bolsonaro ficar solto. A melhor coisa que pode acontecer para o Lula é o Bolsonaro solto, diz a Globo aí. Tá tentando emplacar isso na esquerda de todas as maneiras. São vários colunistas diferentes, vários articulistas, vários jornalistas aí de opinião, tanto na Globo News quanto na imprensa aberta, dizendo que, olha, o Bolsonaro solto seria bom para o Lula. Isso é uma mentira. Se você vê qualquer pessoa de esquerda defendendo isso, desconfie, fique com os 2 pés atrás. O que empodera o Bolsonaro e os golpistas é o fato que eles estão soltos. Se tivessem presos, não estariam pregando o golpe de Estado. Ah, mas é melhor para o Lula na eleição com o Bolsonaro solto. Não, não é. Pois bem, aí a segunda coisa, eles estão tentando de todas as maneiras, e ontem e anteontem, mais de meia hora de discussão na Globo, uma discussão sem pé nem cabeça. Olha, o Bolsonaro deveria ser julgado na primeira turma do STF ou no plenário? Ah, tinha que ser no plenário. Estão tentando convencer que o Bolsonaro tem que ser julgado no plenário. Chegaram até aí jornalistas que todo mundo da esquerda compartilha, falam que são progressistas, a dizer que seria uma falta de credibilidade o julgamento ocorrer só na primeira turma. Sendo que por mais de 10 anos, o STF teve primeira turma e segunda turma. Ninguém nunca questionou que tinham 2 turmas, e o julgamento de cada uma das turmas vale como um julgamento pleno, ou seja, alguém é julgado e condenado em uma das turmas do STF, na primeira ou na segunda, cada turma tem 5 ministros, o presidente do STF não faz parte de nenhuma das 2. Um julgamento em uma das turmas vale como se fosse um julgamento no plenário. Só teve um julgamento na história que ocorreu numa turma e que depois foi levado ao plenário, rasgando o regimento do STF, que foi o julgamento ali que tornou o Sérgio Moro um juiz ladrão contra o Lula. Depois que o Lula ganhou na segunda turma, fizeram ali uma manobra jurídica junto com Barroso, Fachin e Fux e Carmen Lúcia, esses 3 aí, a Carmen Lúcia não tanto, mas esses 3 principalmente, fizeram uma manobra para que fosse a plenário. O Fux era presidente do STF. E aí no plenário perderam também, foi 7-4. Único julgamento da história. Aí a Globo, que não questionou nada. Quando era a segunda turma do STF ali, inclusive mataram o ministro do STF aí, que não posso falar muito aí, mataram o cara para mudar a segunda turma do STF. Caiu um avião e tudo. Aí o que aconteceu? A segunda turma ia lá e prendia petista sem prova, mandava prender todo mundo e tal, fazia um escarcéu, homologava as delações sem provas da Lava Jato, aí podia tudo contra o PT. Aí agora que é contra o Bolsonaro, a Globo diz que não pode ser na primeira turma o julgamento não, tem que ser no plenário, para que o André Mendonça e o Cássio Nunes possam pedir vista. A Globo está desesperada.
Aí logo depois do anúncio aí do Plano Safra, colunistas da Globo em pânico, todo mundo em pânico. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte: se o Lula tivesse um mínimo de estratégia de comunicação, eu vou te mostrar, eu já falei aqui algumas vezes, alguém faz isso chegar ao Lula, vou te mostrar como faz o governo do México, como faz, olha, nem só a esquerda não. O segundo líder mais popular da América Latina é o Bukele, que é o ditadorzinho lá de El Salvador. Não pode ser chamado de ditador ainda, que ele ainda não cancelou eleições, mas tá ali. O que ele faz, o que a presidenta do México faz, o que quase qualquer líder faz quando ele sabe que ele não tem maioria no Congresso, que ele tá ali, no caso do México tem hoje maioria no Congresso, quando ele sabe que alguma decisão pode desagradar alguém poderoso. Primeiro, ele faz uma campanha por essa decisão. Dou exemplo, o Lula quer cortar aí dos bilionários do agro que financiaram o golpe de Estado. Primeiro, deveria o Lula chamar ali influenciadores e tal, ter ali um grupo que não tem, deveria ter, e falar, olha, a gente quer cortar aqui do agro, tá? Vamos cortar do Plano Safra aqui dos bilionários, tá? E dar argumento para esse pessoal e falar, olha, vocês podem ajudar nisso? E todo mundo começa a detonar. Depois, o presidente deveria ir a público, como fazia o presidente do México, como faz a presidenta, como faz o Bukele lá em El Salvador, como faz qualquer líder que tem uma estratégia de comunicação. E ó, não importa o espectro político. E falar, olha, tem uma coisa atrapalhando o país. Os preços dos alimentos estão altos porque o agro está jogando comida fora. Esses caras estão contra o país. E agro, eu estou dizendo os bilionários, não é o agricultor familiar, não. Deixa claro. E aí começar a mostrar as imagens. Ele, Lula, mostrar as imagens, seja num lugar com um telão atrás, seja ele nas redes sociais dele. Enfim, isso pauta a imprensa. Todo mundo vai começar a falar sobre isso. Caramba, estão jogando comida fora, por isso que tá caro. Ele já tira a culpa dele de um problema do Brasil e joga nos outros. Já é uma estratégia de comunicação. Aí depois, ele começa uma campanha, vamos tirar o dinheiro público do agro. A gente está dando 500 bilhões, e aí mostra o que você pode fazer com 500 bilhões. Aí corta 4 bilhões e meio e ainda fala, eu não vou cortar não, eu vou remanejar. E remaneja para algo que todo mundo quer, Bolsa Família, BPC, qualquer coisa que seja para o povo. Você sai como herói. No fim, se você não conseguir cortar os 500 bilhões do agro, pelo menos fala, olha, são muito poderosos, não dá, mas você tem o povo ao seu lado. Essa é a estratégia de comunicação. Uma estratégia que, se você conseguir o que você quer, ótimo. Se você não conseguir, as pessoas falam, pô, tem gente mais poderosa que a gente tem que derrubar, vamos ficar junto com esse cara. É isso. Quando o Trump começou a ameaçar a presidenta do México, ela uniu todo o povo. Ela conseguiu, pela primeira vez, ter aprovação na direita. Que tem uma parte do país que é 100% de direita e não aprova o governo de esquerda de jeito nenhum. Ela conseguiu furar essa bolha, pela primeira vez, quando ela começou a ir contra o Trump. É isso. O Lula não faz isso. O Lula anunciou aí, começou a ser achincalhado pela Globo, mas ele faz a parte política como ninguém mais faz no mundo. Essa estratégia de comunicação que eu estou te falando que é usada é uma estratégia do século XXI, da era das redes sociais. Essa estratégia que estou falando não funcionaria lá atrás, com essa eficácia antes de ter rede social, por exemplo, nos 2 primeiros governos Lula. Agora, o que acontece? O Lula faz a política de bastidores como ninguém. O que ele consegue? Ele está com um problema que o Congresso não quer aprovar o orçamento da União. Nós estamos em 2025 e o orçamento de 2025 não foi aprovado. Então, eles decidiram o seguinte, vamos cortar aí alguns bilhões do agro, porque a maioria dos deputados são cadelas ou cachorros do agronegócio. São financiados. Eles estão na folha de pagamento desses empresários, recebem diretamente dinheiro desses empresários. A maioria dos deputados lá. Como recebem? Tem empresa, fazem negócios e tudo mais, e recebem também muito acima do valor, tá? Por isso eles defendem o direito desse pessoal e tá dando 500 bilhões para eles, enquanto cobram corte de gastos do governo. E aí o que o Lula falou? Olha, se não aprovarem o orçamento de 2025 logo, não vai dar, eu vou ter que cortar mais do agro, porque a gente não tem orçamento. Se não tem orçamento, eu vou ter que começar a cortar gasto, eu vou cortar aqui de vocês. O primeiro que eu vou cortar é do agro. A agricultura familiar não, porque eles produzem alimento que alimenta os brasileiros, eles não jogam fora, o agro joga fora. Aí, agora, teve um monte de reunião de bastidores, o Lula anunciou uma medida provisória, ou seja, vale só por 6 meses, para liberar 4 bilhões, ou seja, meio bilhão o agro já perdeu. Vou liberar 4 bilhões agora provisoriamente, hein? Se não aprovar o orçamento, corto lá na frente. Então o Lula conseguiu aí, os parlamentares estão agora com a faca no pescoço. Pior, eles não podem nem votar algo contra o Lula e se organizar direito, porque o Flávio Dino tira as emendas dele. Então eles estão assim, caramba. Enquanto isso, olha, o Lindbergh Farias postou um vídeo que é muito explicativo. O Lula deveria repostar esse vídeo, tá?
O Lula, minha opinião, porque eu digo Lula porque ele é o presidente, quando ele posta, sai na imprensa. O Lindbergh pode postar, todos os parlamentares do PT juntos podem postar o vídeo, eu e todos os influenciadores juntos, a Glaze, que é presidenta do PT, pode postar, os ministros de governo. Isso não vai sair na mídia com nenhum por cento da cobertura do que se o Lula publicar. Vamos lá, aqui um vídeo para você, vou até acelerar o vídeo que ele tem 1 minuto, vamos lá. Que viu as cenas dos alimentos sendo desperdiçados, que correram na internet nos últimos dias, mas que também não são muita novidade, e disseram, beleza, é errado, mas o alimento é deles, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem jogar fora, eles jogam. Se não foi a gente que pagou por esses alimentos, então não nos cabe opinar, certo? Totalmente errado. Só pode opinar quem paga, portanto, só pode opinar quem tem dinheiro. Primeiro que a produção de muitos desses alimentos está ajudando a destruir o país e o planeta onde a gente vive. A gente é cidadão em primeiro lugar, depois consumidor. Então só por isso já poderia reclamar sim. E segundo, que a gente está pagando sim por esses alimentos e não é pouco. Só com o Plano Safra 2024-2025 e o BNDES foram mais de 500 bilhões de reais. Isso é muito mais do que todos os gastos com saúde e educação do governo federal juntos. Então o povo paga sim por esses alimentos. E paga muito. A imensa maioria para os grandes produtores que enriquecem muito exportando comida, não alimentando os brasileiros. Teve gente que... Aí agora você vê, o Lula conseguiu aí parte do que ele quer, porque agora o Centrão, o direitão, né, esses deputados aí estão praticamente forçados a finalmente votar o orçamento, e na hora de votar o orçamento, o Lula faz o toma lá da cá e vai tentar a parte que ele quer. Lembre-se, apesar aí do que parte da esquerda tenta aí, do campo tentam dizer que o Lula não faz coisas porque ele não quer. O Lula hoje, ele tem 12% do Congresso Nacional. Ele tem apenas 72 de 513 deputados. O que quer dizer o seguinte, se você não sabe, 88% não são do PT, ele tem que negociar, ou seja, ele não vai conseguir, obviamente, o orçamento que ele quer, nem perto do orçamento ideal. Mas ele vai tentar o melhor possível nas possibilidades, sabendo que tem partido de esquerda aí que na hora de ser eleito coloca a foto do Lula no santinho. Na hora de votar a questão econômica, que é a principal, que é o que difere direita e esquerda, eles traem. Eles sempre traem e eles sempre votam, é engraçado esse partido de esquerda. Na hora da pauta econômica, eles sempre votam com um partido novo. Eu fico, meu Deus do céu. Às vezes até o PL, alguns deputados votam com o Lula. E esse partido de esquerda vota com o partido novo, o mais de direita que tem. Que coisa, né? Na pauta econômica. Aí você fica, pô, de esquerda, hein? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!